Continuando aqui então sobre programação funcional, outra parte dela é imutabilidade. Então vamos falar sobre mutação no JavaScript. Então o que é imutabilidade ou mutação de estado? No JavaScript já sabemos que atribuir um valor funciona de duas formas. Para tipos primários, nós passamos o valor dele mesmo, e para objetos passamos a referência. Então os tipos de referência, quando você atribui um valor nele, o valor é alterado para qualquer outra variável que aponte para esse espaço na memória onde está o objeto, tornando ele mutável. Em um tipo primário, quando você passa um valor dele para outra variável e depois muda o valor, não afeta a variável que recebeu o valor. Por isso, ele é imutável. Tudo além de tipos primários é mutável. E por que você deve se importar com imutabilidade? Além do duck typing, que já falamos, muitas pessoas não gostam de JavaScript justamente por não ser fortemente tipada e porque qualquer alteração gera o medo de que isso poderá afetar outras áreas. Então, qualquer objeto pode ser transformado em outro objeto rapidamente e isso afetar a aplicação inteira. Então, como podemos prevenir de alguma forma essa mudança de estado e deixar nosso código o mais perto possível de ser imutável? Uma forma é não mudar objetos em uma função. Se você tem uma função, por exemplo, para criar uma cópia de um pedido com status inativo, um jeito ruim de fazer isso seria que, então digamos que eu tenho aqui o meu pedido, né? Ele é um objeto que tem um título, o nome meu pedido, e o status dele, eu tenho aqui um status que está em false. Por quê? Já finalizou esse pedido, está em false, não tem mais por que usar. Eu tenho um const de copia pedido aqui, que vai ser uma função que recebe um pedido, e dentro dessa função, o que eu faço? Eu pego esse pedido e o status dele eu passo para true, e aqui eu retorno o meu pedido. Simples assim, o que ele faz é alterar para deixar esse pedido ativo e depois retorna esse pedido. Então se eu criar aqui um const novo pedido, recebe aqui uma cópia do pedido passando esse pedido que eu criei ali em cima, por um acaso também um novo pedido. Eu quiser alterar o título dele aqui para segundo pedido, dessa forma, então se eu der um console.log, seja no meu pedido que foi criado lá em cima, ou se eu der um console.log no novo pedido, então aqui se eu rodar, nós temos que os dois pedidos são iguais por causa aqui da mutabilidade. Com isso, além de alterarmos o pedido original, retornamos ele para ser utilizado no novo pedido. Então, qualquer alteração no novo pedido também altera o antigo e vice-versa. Então, como podemos tornar isso aqui imutável? Podemos devolver um objeto novo mudando a função da seguinte forma. Eu poderia aqui dentro criar um const novo pedido que vai receber um object.assign, já falamos dele, passando o objeto vazio e o meu pedido aqui dentro. Então aqui, em vez de pedido, eu vou alterar só o novo pedido e retornar esse novo pedido. Se eu limpar e rodar agora, pronto, aqui eu tenho pedidos diferentes. Então eu crio o objeto com assign aqui, altero só esse objeto novo. Com isso eu tenho aqui o meu pedido, ele ficou imutável, não estou alterando nada nele. Uma outra forma é sempre utilizar const ao invés do let ou var. Apesar de que com o const você pode alterar as propriedades, isso pelo menos te impossibilita de reatribuir um valor a uma variável. Então seria impossível aqui fazer alguma coisa tipo, se eu vir no console aqui, se eu criar aqui uma const valor que é igual a teste. Se eu tentar atribuir valor com alguma outra coisa, ele vai me dar aqui um type error que eu não posso atribuir nada a uma variável que é uma constante. E por último, não reatribuir valores às propriedades de um objeto. Depois que ele for criado, ele deverá sempre ter aqueles valores. Se você precisar de um objeto com valores diferentes, deve-se criar um objeto novo. Além dessas formas, existem bibliotecas que te ajudam muito nisso, como o immutable.js, que seria isso daqui. E também tem o plugin do slint, para quem usa linter, né? Para ajudar na organização do código. O plugin se chama ESLint Plugin Immutable. Mas e quando usar imutabilidade? Para que isso serve, afinal?
ele pode prevenir problemas de concorrência. Como, por exemplo, você está fazendo uma chamada HTTP para retornar alguns dados, mas no meio dessa chamada, alguns valores do objeto mudaram e devem ser usados em outra parte do código. E quando a chamada completar e alterar os dados novamente, a outra parte do código vai utilizar os dados da chamada e não os dados que foram salvos no meio do caminho. Outro grande motivo é para evitar efeitos colaterais. Mas isso não significa que você deva programar funcional, que você deva abandonar seus paradigmas. Existem muitas discussões sobre esse assunto e essas aulas foram apenas para abrir sua cabeça de que existem outras formas e que você pode ir atrás de aprender. Mas é sempre bom entender que programação funcional pode ter seus benefícios e que pode ajudar muito, como por exemplo isso de concorrência, isso de você atribuir e suas variáveis se perderem no meio do caminho. Você pode até não fazer uma programação funcional, mas tenha em mente que é bom você trabalhar para manter o seu código bem organizado, limpo, sem efeitos colaterais, e que isso pode te ajudar muito no desenvolvimento, no entendimento do código, na legibilidade e tudo mais.